Muito bem, amados, graça e paz a todos amados que têm me acompanhado aqui nesse canal e que têm acompanhado a pregação da palavra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, têm acompanhado as palavras em que está escrita no livro sagrado, que é a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Então, eu tenho apregoado a palavra de Deus e tenho falado do amor de Deus e tratado algumas questões em que, muitas das vezes, nós precisamos observar com mais cautela para que nós possamos estar vivendo um evangelho santo, puro e sagrado na presença de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Este que vos fala é o pregador da palavra de Deus. Amados irmãos, hoje eu quero falar sobre o livro de João. João capítulo 10, do versículo 11 em diante. João capítulo 10, do versículo 11 em diante. O tema aqui, amados, é pastores matadores de ovelhas. Esse é o tema, pastores matadores de ovelha. E nós vamos falar aqui no livro de João, capítulo 10, do versículo 11 em diante. Vamos entrar na palavra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário é o que não é pastor, de quem não são as ovelhas. Viu o lobo, deixa as ovelhas e foge. E o lobo arrebata e dispersa as ovelhas. Ora, o mercenário foge, porque é mercenário, e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor, e conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste curral. Também me convém juntar estas, e elas ouvirão a minha voz. E haverá um pastor, e por isto o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dá-la e poder para tornar a tomá-la. Este mandamento eu recebi de meu Pai. Tornou, pois, a haver divisão entre os judeus por causa destas palavras. E muitos deles diziam: tem demônio, e está fora de si. Porque o ouves? E diziam outros: estas palavras não são de endemoniado, porque porventura um demônio abriu os olhos aos cegos? Amados irmãos, aqui no livro de João, o evangelista João, ele fala sobre o que ele ouviu, o que ele viu com teus próprios olhos a respeito de Jesus, a respeito do ministério de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Jesus, em seu ministério, segundo João escreveu,
João disse: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Amados irmãos, eu tenho observado por aí pastores que se intitulam dono das ovelhas de Deus, que se intitulam donos das ovelhas de Deus. Mas, amados irmãos, os pastores de igrejas, eles não são donos das ovelhas de Deus. As ovelhas são de Cristo. As ovelhas são de Jesus Cristo. Ele disse: eu sou o bom pastor. E o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Olha só o que ele disse. Mas o mercenário, o que não é pastor, de que não são as ovelhas, vê o lobo e deixa as ovelhas e foge, e logo o lobo arrebata e dispersa as ovelhas. Amados irmãos, olha só a responsabilidade de ser um pastor da casa de Deus. Amados irmãos, nós não podemos trabalhar com as ovelhas de Deus como ditadores. Não podemos trabalhar com as ovelhas de Deus ditando. Não podemos trabalhar com as ovelhas de Deus machucando as ovelhas de Deus, as ovelhas de Cristo, porque as ovelhas não são nossas. Se você é um pastor, Deus confiou as suas ovelhas a você para você cuidar. Se você é seguidor de Cristo, se você é servo de Deus, pastor, tem chamado para trabalhar na obra do Senhor, trabalhar na casa do Senhor, cuide das ovelhas de Cristo. Cuide das ovelhas de Cristo. Jesus disse a Pedro: Pedro, tu me amas? E Pedro disse: sim, Senhor, apacenta minhas ovelhas. E Deus disse: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, apacenta minhas ovelhas. Jesus podia falar assim com Pedro: Pedro, tu me amas? E Pedro disse: sim, Senhor. Ele dizia: continua me amando, continua comigo. Mas Jesus se preocupou com as ovelhas. Ele se preocupou com as ovelhas de teu pasto e disse: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, apacenta minhas ovelhas. E nesse livro de João, Jesus diz: eu sou o bom pastor. E eu sou bom pastor e dou a vida pelas minhas ovelhas. As ovelhas é de Cristo. Se você é um pastor, cuide das ovelhas do Senhor. Trate as ovelhas do Senhor com carinho. Trate as ovelhas do Senhor com zelo. Trate as ovelhas de Deus com zelo, com carinho. Não dispersa sua raiva, sua indignação sobre as ovelhas de Deus, porque as ovelhas são do Senhor, as ovelhas são de Cristo. Jesus Cristo, o bom pastor, confiou suas ovelhas em tuas mãos para que você possa apacentar as ovelhas dele, para que você possa sarar as feridas das ovelhas, para que você possa tratar as ovelhas do Senhor, para que você possa levar a palavra do Senhor até as ovelhas, para que você possa fazer caridade sobre as ovelhas. Se a ovelha está precisando de mantimento, você ajuda, você é um pastor, você forma uma comitiva de pessoas capacitadas para ajudar as ovelhas do Senhor, trabalha com as ovelhas, ensina as ovelhas a caminhar dentro da igreja do Senhor. Cuide das ovelhas, cuide do rebanho do Senhor que o Senhor confiou em tuas mãos. Cuide dos levitas da casa do Senhor.
Veja a possibilidade, a questão de som na igreja. Trata direitinho, conversa com amor, com carinho com seus levitas, para que eles não fiquem disputando o som entre si. Não fique a guitarra disputando o som com a bateria disputando o som com a guitarra, o contrabaixo, um disputando o som um com o outro, o teclado disputando o som com a bateria. Não, irmãos, é a casa do Senhor, é a ordem. O pastor ele tem que estar observando essas coisas todas. O pastor ele tem que estar observando, ele tem que estar instruindo as ovelhas com carinho, com amor, como Jesus Cristo fez. Jesus Cristo, ele tinha amor, ele tinha carinho pelas suas ovelhas. E ele disse: não seja mercenário, não seja aquele que não é pastor, em que trata as ovelhas de Deus com a forma grotesca, com uma forma em de que Deus não está mandando você destratar as ovelhas dele. O Senhor está mandando você tratar as ovelhas dele com carinho, com amor, assim como ele tratou. A que hora o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas sou conhecido. Eu sou bom pastor, conheço as minhas ovelhas e das minhas ovelhas eu sou conhecido. E se você é pastor, chamado por Deus, tem chamado de Deus, você vai cuidar das ovelhas do Senhor. E as ovelhas do Senhor, elas vão conhecer a sua voz e vão te reconhecer como pastor, que Deus te chamou e te capacitou para esta obra, porque você está fazendo a obra de Deus de acordo com a palavra do Senhor. Você está cumprindo os mandamentos de Deus, cumprindo a palavra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, fazendo aquilo que é certo, cuidando das ovelhas do Senhor, apacentando as ovelhas de Deus. Se a ovelha está triste, se a ovelha está abatida, ore com a ovelha, veja o que a ovelha está precisando, cuida da ovelha. Amados irmãos, ovelha é coisa frágil. Ovelha é um animal frágil. A ovelha ela é um animal frágil. Se você pegar uma madeira, aquela madeira de tocar boi, você bater com aquela madeira na ovelha, você vai matar a ovelha. Você vai matar a ovelha. Se você bater a ovelha, é frágil. Ovelha não aguenta pressão, ovelha não aguenta. Você dá uma pancada, você pegar muitas das vezes, se você pegar ali uma madeira de tocar cavalo, tocar cavalo, de tocar boi, um chucho, e pegar e ali querer tocar aquilo na ovelha, querer tocar um cacetete de amassar cavalo, você tocar na ovelha, você vai matar a ovelha. A ovelha é frágil, a ovelha não aguenta pressão. Se a ovelha de Deus, ela se machucou pelo caminho, você que é um pastor chamado por Deus, você volta lá atrás, faça como Jesus. Pegue a sua ovelha no colo, sara as suas feridas, coloque ela no colo e leve ela até o aprisco. Cure as feridas da ovelha. Não mata a ovelha do Senhor. Não destrói aquilo que Deus colocou em tuas mãos para cuidar. Irmãos, um bebê de colo, você não pode tratar ele com uma força muito bruta, que senão você vai machucar o bebê. Você não pode tratar o bebê com uma força muito bruta, porque senão você vai machucar o bebê. A ovelha também é frágil. A ovelha é como se fosse um bebê. Ela é frágil. Não machuque as ovelhas do Senhor com palavras vãs, com palavras mal empregadas. Cuide. Amados, você sabe a dificuldade que é ganhar uma alma.
O Espírito Santo de Deus toca, o Espírito Santo é quem convence as almas do pecado. Mas a palavra de Deus, quem apregou a palavra de Deus somos nós. Somos aqueles que foram chamados por Deus para apregoar a palavra do Senhor, apregoar as coisas santas de Deus, amados. Porque você está machucando a ovelha de Deus. Você está certo por machucar as ovelhas do Senhor por causa de condições financeiras, porque está jogando, esfregando o texto de Malaquias nas suas ovelhas, por conta de financeiro, irmãos. Está fazendo como os pastores da época passada, os pastores de Judá e de Israel, que só pensavam no financeiro. Eu não estou falando para você deixar de pensar no financeiro da casa do Senhor, sim. Mas cuidado para que você não leve o financeiro da casa do Senhor por uma questão tão pessoal, a questão de querer até se inflamar contra as ovelhas do Senhor por causa de uma questão financeira. Nós vivemos num país de muitas lutas e de muitas dificuldades, muitas pessoas que estão desempregadas, muitas pessoas passando por lutas, muitas pessoas passando por dificuldades. Você é um pastor chamado por Deus, você não conhece a dificuldade de nosso país? Acha que porque ter fé no nome do Senhor Jesus, porque ter fé na palavra do Senhor, as dificuldades foram embora, sumiram todas, desapareceram todas, não existe mais luta, não existe mais provações, em que nós agora somos servos do Senhor e que vivemos na graça do Senhor e não tem luta, não tem provações mais? Está muito enganado. Trate as ovelhas do Senhor com zelo, trate as ovelhas de Deus com carinho. Deus colocou nas tuas mãos para você ser um pastor amado pelas tuas ovelhas. A Bíblia diz que Jesus Cristo falou: eu conheço as minhas ovelhas. E as ovelhas conhecem a minha voz. Elas sabem da minha voz. Quando eu falo, elas entendem que é a minha voz. Elas ouvem a voz de carinho, a voz de amor, para com que eu trato elas e elas vêm. Amados irmãos, ovelha é frágil. Não trate a ovelha com violência. Não trate a ovelha com violência. Não vamos passar a mão em cabeça de ninguém por conta de pecado, porque temos que apregoar a verdade de Deus, temos que apregoar a palavra do Senhor, temos que estar na presença do Senhor apregoando a verdade de Deus, mas não precisamos machucar ninguém por conta disso, não precisamos desprezar ninguém por conta disso, porque a palavra do Senhor, ela por si só, ela é amor. Ela é compaixão, ela fala do amor, ela fala da compaixão. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste curral. Também me convém juntar estas, e elas ouvirão a minha voz. Aqui, na época, ninguém entendeu o que Jesus estava falando, mas aqui Jesus falava dos gentios, aqueles que não eram judeus, e aqui Jesus dizia: ainda tenho outras ovelhas que não são deste curral, também me convém juntar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Jesus Cristo é o pastor, Ele é o bom pastor. Eu não estou querendo dizer, amado, que você não tem o chamado de pastor, mas quero dizer que você pegue esse chamado de pastor, que Deus te chamou, faça disso
com carinho, faça isso com amor, trabalhe com a ovelha de Deus com carinho, com compreensão, com cuidado para não machucar a ovelha de Deus. Porque foi assim que Jesus Cristo fez. Jesus Cristo cuidou das suas ovelhas. Jesus Cristo cuidou dos seus. Ele chamou pastores, chamou obreiros para trabalhar na casa do Senhor, não para maltratar as suas ovelhas, mas para cuidar muito bem das suas ovelhas, porque se você continuar com esse desprezo pelas ovelhas do Senhor e pela casa do Senhor, vai haver uma cobrança do Senhor para contigo e vai ser complicado. Amados, pastor aprende, pastor também aprende, pastor ele não sabe de tudo. Pastor, ele é também um ser humano em aprendizado, ele é um servo de Deus em aprendizado. Pense em aprender mais das coisas de Deus. Porque tenho visto pastores ditadores que não querem mais aprender da palavra do Senhor. Querem usar a palavra do Senhor para o seu próprio bem e para o próprio benefício, se esquecendo da palavra do Senhor, se esquecendo das grandezas de Deus e se esquecendo de cuidar da casa do Senhor e das ovelhas do Senhor, e querendo provocar até badernas dentro da casa do Senhor com desordem, com gritarias, se esquecendo de pregar a palavra de Deus e muitas das vezes querendo até tomar a frente da palavra e querer aparecer mais do que a palavra do Senhor. Aqui, irmãos, eu estou aqui para pregoar a palavra de Deus e não para aparecer mais do que a palavra do Senhor. A anfitriã aqui é a palavra do Senhor. A anfitriã aqui é a palavra do Senhor. Aqui é a palavra do Senhor que está coordenando tudo por aqui, irmãos. Eu sou um mero instrumento de Deus para reconhecer a palavra do Senhor e apregoar a palavra do Senhor para aqueles que estão precisando ouvir a palavra do Senhor. Eu não vou querer aparecer mais do que a palavra. E se eu louvo na igreja, eu não vou querer aparecer mais do que a palavra do Senhor. Muitos dizem assim, os louvores da casa do Senhor é muito bom e tal, mas agora é a palavra. Amados, os louvores da casa do Senhor também são a palavra de Deus. Estão falando de quem? Eles estão falando da palavra do Senhor. Eles estão exaltando a palavra do Senhor. Os louvores da casa do Senhor, eles estão exaltando a palavra do Senhor. Então, quando os louvores exaltam a palavra do Senhor, os louvores são uma preparação para a anfitriã, que é a palavra de Deus. E os louvores, eles exaltam a palavra, eles falam da palavra. Se você estiver louvando a Deus com louvor que não está exaltando a palavra, então não está certo. Não está correto. Os louvores que tem que ser cantados na igreja, na casa do Senhor, são louvores que exaltam a palavra do Senhor. Vós, pastores, prestem atenção nos louvores que estão sendo cantados na casa do Senhor e prestem atenção nisso aí, irmãos. E quando os louvores forem cantados, não vá com prepulsão, não vá para cima dos irmãos, como se você fosse maior em tudo, mas chame os irmãos, converse com os irmãos, cante os louvores que estão pautados na palavra do Senhor. Louvores são uma preparação para a anfitriã, que é a palavra. Eu tenho visto por aí pregadores que fazem um personagem para apregoar a palavra do Senhor. Eu não entendo. Querem aparecer mais do que a palavra. Eles formam um personagem para pregar a palavra do Senhor. O Senhor falou e tal. A palavra do Senhor diz assim, assim, assim.
Pregadores que querem aparecer mais do que a palavra do Senhor. Pregadores que não estão em concordância com a palavra do Senhor. Apregoe a palavra do Senhor com concordância com a palavra. Não queira aparecer mais do que a palavra. Queira ser um instrumento para que a palavra seja explanada, para que a palavra seja semeada. Este que vos fala, não querendo ser melhor do que ninguém, mas é um instrumento para que a palavra apareça. É um instrumento para que a palavra, ela externa aquilo para que ela veio enviada. A palavra, ela foi enviada para tocar no coração das pessoas, para que as pessoas possam aceitar a Cristo, para que as pessoas possam ter vida com Deus. A palavra, nós não podemos aparecer mais do que a palavra. Nós temos que ficar para trás da palavra. A palavra é anfitriã. Pastores que matam as suas ovelhas. Nós temos visto por aí pastores, ovelhas que chegam feridas na igreja de outros pastores, pastores homens de Deus, pastores que têm levado a palavra de Deus a sério e que têm apregoado a palavra de Deus a sério e que não ficam com uma busca incessante de poder e se esquecem da palavra do Senhor. Não. Pastores que têm apregoado a palavra do Senhor com seriedade, que a palavra pede. Então tem ovelhas chegando nas igrejas desses pastores sérios, machucadas e muito machucadas. Então chega lá, é lavada as suas feridas, é tratado. Então chega lá, elas permanecem porque elas sabem que lá está a palavra do Senhor. Lá está a ordenança de Deus. Lá tem um homem de Deus que foi consagrado por Deus para pregoar o evangelho de Deus e a palavra do Senhor. E lá está um homem de Deus para pregoar a palavra do Senhor e falar do amor de Deus com seriedade e tratar com seriedade a palavra do Senhor. Muito bem, amados. Por isto o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-las. Então, por isto o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dá-la e poder para tomá-la, tornar a tomá-la. Este mandamento eu recebi de meu Pai. Tornou, pois, a haver divisão entre os judeus por causa destas palavras. Aquele que está no pensamento da carne, ele não entende o espiritual de Deus. Ele não entende a palavra do Senhor. Então, quando o Senhor Jesus apregoou essas palavras, cuidando de seu rebanho e falando do amor que ele tem para com as tuas ovelhas, explicando como ele quer que nós cuidemos de tuas ovelhas, os judeus se indignaram. Os judeus, pois tornou a haver divisão entre eles. E os judeus, por causa destas palavras, e muitos deles diziam: tem demônio, está fora de si. Por que o ouves? Alguns diziam que Jesus tinha demônios e que estava fora de si. E ainda falavam: por que vocês o ouvem? Aí diziam outros: estas palavras não são de endemoniado. Pode porventura um endemoniado abrir os olhos aos cegos? Então houve divisão. Alguns diziam que era demônio, outros diziam que não pode, o endemoniado não abre os olhos de um cego. Então eles ficaram divididos, porque ali
eles estavam com o pensamento da carne, o pensamento humano, e não entenderam aquilo que o Senhor Jesus estava apregoando no momento. Então, amados, estas palavras são as palavras do Senhor e nós devemos apregoar a palavra do Senhor. Eu hoje estive na Associação de Pastores, a APREUR, Associação de Pastores aqui de Ururaí, aqui da nossa cidade. Sei que muitos não vão entender essas palavras, porque muitos às vezes não conhecem aqui a nossa cidade, a cidade de Campos dos Goitacazes, mas para aqueles que conhecem, sabe aonde fica. Nós tivemos hoje na Associação de Pastores, da qual o pastor Daniel nos convidou e tem feito uma obra maravilhosa de pastores que estão enganjados em fazer a obra do Senhor e de fazer a vontade do Senhor. Lá, irmãos, eu pude ver pastores, pregadores da palavra do Senhor. Lá nós tivemos comunhão uns com os outros, foi uma bênção. Os irmãos, os pastores tratando de igual para igual, cada um entendendo e compreendendo as suas dificuldades, as suas lutas, porque muitos pensam que pastores são homens de aço e que eles não têm lutas, e que eles não têm provações e que eles não têm dificuldades. Mas pastores são homens comuns, como todos somos, e eles têm as suas dores, as suas dificuldades, eles ficam apreensivos, eles têm as suas lutas, mas eu pude ver a graça de Deus. Amados, a graça de Deus, você não observa a graça de Deus por gritaria, você não observa a graça de Deus por exageros, por manifestações estranhas, não. A graça de Deus você observa pautado na palavra de Deus. Quando você observa que tem pastores, pregadores que estão pautados dentro desta palavra que está aqui, em minhas mãos, que é a palavra de Deus, então aí você observa que existe a graça de Deus. Lá eu tive com o pastor Daniel Rocha, um homem de Deus muito abençoado por Deus. Tive com o pastor Marcão, da igreja Propósito Divino, um pastor muito abençoado por Deus também, que nos recebeu com um carinho imenso. Pastor Eliazar, um pastor muito abençoado por Deus, com uma palavra de Deus muito abençoada e com um pensamento e um propósito de fazer a obra de Deus impressionante. Então eu tive com vários outros pastores, evangelistas que estavam presentes lá, pastor Gessé, muitos pastores que estavam lá, pastor Antônio Carlos também, pastor abençoado por Deus. Me perdoe alguns dos irmãos que eu esqueci o nome dos irmãos, mas eu tenho certeza que agora eu acompanhando, estando sempre junto com os irmãos lá, eu vou poder estar acompanhando a Associação de Pastores aqui de Ururaí e vou poder estar junto com os irmãos e vou estar memorizando melhor o nome dos irmãos, para estar em comunhão com esses irmãos, para estar aprendendo com esses irmãos, porque eu observei que lá eu vou aprender, porque lá tem boa palavra. Lá tem palavra de Deus, lá tem caldo grosso, lá tem palavra de Deus. Por isso é que a gente aprende. Eu não vou, amados, atrás de manifestações estranhas, eu não vou atrás de nada disso. Eu vou atrás de palavra, eu vou atrás de palavra de Deus. Eu vou atrás eu acompanho pessoas que queiram fazer a obra de Deus e queiram está fazendo a obra de Deus de uma forma respeitando a palavra de Deus e fazendo aquilo que a palavra de Deus pede, aquilo que a palavra de Deus fala conosco. Lá eu pude observar
muitos pastores abençoados por Deus, de muitas igrejas, estavam lá para apregoar a palavra do Senhor, para juntos estarmos ali cultuando ao Senhor, estar ali fazendo um devocional ao Senhor, engrandecendo ali o nome do Senhor Jesus, estar ali uns aprendendo com os outros. E isso é muito bom, isso é muito bom, é de Deus, isso é de Deus. E Deus abençoa a Associação de Pastores de Ururaí, Deus abençoa o pastor Daniel, um teólogo, professor teólogo, muito abençoado por Deus. Muitas pessoas não dão valor à teologia, dizem que a teologia, a letra mata e o Espírito vivifica. Amados, sim, a letra mata e o Espírito vivifica. Mas também a palavra de Deus diz que no princípio o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, e o verbo era a própria palavra. Se você não estudar estas palavras, se você não procurar entender estas palavras, se você não estudar, não formalizar ali um curso de teologia, você vai atropelar os membros da tua igreja, as ovelhas de Deus. Você vai fazer besteira, vai fazer bobagem dentro da igreja, porque você não se preocupa em aprender de Deus. Você não se preocupa em aprender a palavra de Deus. Este que vos fala, o meu maior sonho é estudar muito mais e enganjar muito mais dentro da teologia, porque é a teologia que mostra as verdades da Bíblia. A teologia, ela mostra para nós as verdades de Deus, estudos de Deus. Ali nós podemos discutir assuntos da palavra do Senhor, e esses assuntos nós podemos levar para os membros da casa do Senhor, nós podemos levar para a igreja do Senhor. Aprende a falar, aprende a expressar com as ovelhas. É uma bênção. O curso de teologia é uma bênção. E Deus abençoe o pastor Daniel, muito abençoado por Deus nesta área, e que Deus está dando muita bênção na vida dele através dessa área, porque Deus está abençoando de uma forma muito especial os seus projetos. São projetos que não são projetos de homem, são projetos de Deus. Deus que tocou em seu coração para apregoar esses projetos. Então, amados, eu agradeço a Associação de Pastores de Ururaí, agradeço os irmãos e quero estar sempre aprendendo com os irmãos. E, amados, a palavra do Senhor, eu quero aqui falar com os irmãos, continuar na palavra do Senhor, continuar aqui apregoando o Evangelho de Cristo, porque Jesus Cristo é o pastor e Ele cuida de suas ovelhas. E nós, como pastores, que somos apregoando o Evangelho de Deus, eu me sinto, não sou mais do que ninguém, mas eu me sinto assim na responsabilidade de apregoar a palavra do Senhor e de apregoar aquilo que o Senhor tem, as palavras que o Senhor tem aqui registrado na palavra do Senhor. Eu me sinto na responsabilidade de poder estar ali falando do amor de Cristo, falando da palavra do Senhor, estar ali juntamente com os irmãos, compartilhando das palavras de Deus, porque são palavras que nos edificam, são palavras que nos lava, nos limpa, são palavras que nos levam até o trono de Deus. Para que nós possamos ter vida com Deus, nós temos que estar pautado nesta palavra que é a palavra do Senhor. Então temos que ter cuidado com as ovelhas do Senhor. Amados, aqui no livro de Miqueias, no capítulo 3, a palavra do Senhor diz
Aqui, ó. E disse: ouve, peço-vos, ó chefes de Jacó, e vós príncipes da casa de Israel. Não é a vós que pertence saber o juízo. Olha só. E disse: ouve, peço, ó chefes de Jacó, e vós príncipes da casa de Israel. Não é a vós que pertence saber o juízo. A vós que odiais o bem e amais o mal, que arrancais a pele de cima deles e a carne de cima dos seus ossos, e que comeis a carne do meu povo, lhes arrancais a pele, lhes emilçais os ossos e os repartis como para a panela e como carne dentro do caldeirão. Então clamarão ao Senhor, mas não os ouvirá. Antes esconderá deles a sua face naquele tempo, visto que eles fizeram mal nas suas obras. Amados, o profeta Miqueias estava vivendo um período de dificuldade, onde ele apregoava a palavra do Senhor para um povo, e ele falou para reis, para príncipes, para chefes da casa do Senhor, porque era um período em que o povo estava tropeçando em coisas que não pertenciam a Deus, em coisas que não estavam do agrado do Senhor, por conta de chefes, príncipes da palavra, dos príncipes que estavam adiante do povo e que estavam fazendo o povo tropeçar na palavra do Senhor, por conta de quererem falarem da palavra do Senhor, quererem cuidar das coisas de Deus para o seu próprio bem, para o seu próprio prazer, usando da palavra do Senhor para ter ganhos financeiros, ou usando da palavra do Senhor para ganhar e para obter vantagens. A palavra do Senhor não é para nós obtermos vantagens. A vantagem que nós vamos obter é adquirir conhecimento, sabedoria, coração aquebrantado diante de Deus. Se você não tem coração aquebrantado diante de Deus, ore a Deus, peça ao Senhor para que ponha sobre você um coração aquebrantado a todos os dias, a todo instante. Se é mestre da palavra, se ensina a palavra do Senhor, ore a Deus todos os dias para que Deus lhe dê um coração aquebrantado. Refreie a língua para falar das ovelhas do Senhor, e não fale das ovelhas do Senhor para machucar e magoar as ovelhas do Senhor, porque o Senhor está vendo tudo. O Senhor está observando tudo. E não precisa que eu lance sobre você palavra alguma de maldição. E nem vou fazer isso e jamais farei uma coisa dessa. Nem bênção e nem maldição. Mas vós será tratado de acordo com esta própria palavra aqui que está dizendo. Vós mestres, chefes, príncipes de Jacó, da casa de Israel, não vos pertence saber o juízo. Vós odiais o bem e amais o mal. Vós odiais o bem e amais o mal, que arrancais a pele de cima deles e a carne de cima dos seus ossos, e comeis a carne do meu povo, lhes arrancais a pele, lhes esmiuçais os ossos, e os repartis como para a panela, e como carne dentro do caldeirão. Olha só, irmãos, esta palavra foi apregoada muito lá atrás.
Tem palavras aqui que teve 3.000 anos, há 3.000 anos atrás ela foi falada. Mas esses acontecimentos têm acontecido nos dias de hoje. Pastores, chefes da casa do Senhor, apregoando o Evangelho de Deus, colocando fardos muito pesados nas costas dos membros, nas costas das ovelhas do Senhor. E vós que odiais o bem e amais o mal, que arrancais a pele de cima deles e a carne de cima dos seus ossos, e que comeis a carne do meu povo, das ovelhas de Deus, e que comeis a carne do meu povo. Isso aconteceu há mais uns 2 a 3.000 anos atrás, num período em que Israel, em que Judá estava passando por muita dificuldade, muita luta, muita tribulação, por conta de muitas idolatrias, e os mestres estavam, e que comeis a carne do meu povo, e lhes arrancais a pele, e lhes esmiuçais os ossos, e os repartis como para a panela, como a carne dentro do caldeirão. Então aqueles mestres estavam ali comendo a carne do povo, destruindo ali as ovelhas de Deus, lhes arrancando a pele e lhes esmiuçando os ossos e os repartindo como para a panela, como se estivesse preparando as ovelhas de Deus para a panela, e como a carne dentro do caldeirão, e colocando as ovelhas do Senhor, como se colocasse as ovelhas do Senhor em uma panela fervente, para ali cozinhar a carne das ovelhas do Senhor. As ovelhas do Senhor, irmãos, não são para você comer a carne das ovelhas. As ovelhas de Deus são para você tratar, porque no último dia o Senhor vai requerer suas ovelhas. Ele vai chegar até você e vai dizer: cadê as minhas ovelhas que eu lhe confiei para que você cuidasse? Onde estão as minhas ovelhas? Cuidou bem? Ele vai perguntar por perguntar, mas ele já conhece todas as coisas. Mas o Senhor sempre gosta de perguntar as coisas ao homem, para ver qual é, o que o homem vai lhe dizer. Ele fez isso com Adão, perguntou a Adão. E Adão disse: Senhor, onde estás, Adão? Tive vergonha, Senhor. Ele fez com Adão. Então ele gosta, ele vai perguntar: cadê as minhas ovelhas? Cuidou, sarou as feridas, tratou, visitou quando precisou ser visitada, colocou remédio nas suas feridas. Quando as minhas ovelhas precisou de hospital, você levou as minhas ovelhas até um hospital. Você tratou direito das minhas ovelhas, cuidou das minhas ovelhas. Então clamarão ao Senhor, mas não os ouvirá. Se você continuar praticando essas práticas erradas, destruindo as ovelhas do Senhor, maltratando as ovelhas do Senhor, destruindo ali aquilo que o Senhor deu na tua mão para você cuidar. Olha só o que o Senhor está dizendo em tua palavra. Então clamarão ao Senhor, mas não os ouvirá. Antes esconderá deles a sua face naquele tempo, visto que eles fizeram o mal nas suas obras. Visto que você fez o mal em suas obras, então vocês vão clamar ao Senhor, vós pastores que estão matando as ovelhas do Senhor, que estão colocando fardos super pesados nas costas das ovelhas do Senhor, das quais as ovelhas não estão suportando. Ainda dizem que as ovelhas não estão fazendo nada na casa do Senhor. Então clamarão ao Senhor, mas não os ouvirá. Antes esconderá deles a sua face, e naquele tempo, visto que eles fizeram o mal nas suas obras. Se arrependa enquanto é tempo. Volte às primeiras práticas do primeiro amor. Observa aquele que está fazendo a obra de Deus direito. Observa aquele que está trabalhando e cuidando das ovelhas do Senhor, para que você
aprenda enquanto é tempo a cuidar das ovelhas do Senhor, para que o Senhor não vos trate conforme a tua loucura. Me perdoa falar assim, amado, mas para que o Senhor não vos trate conforme a tua loucura, arrependa-se enquanto é tempo. Observa aquele que está tratando a ovelha do Senhor com carinho e com amor, para que você possa fazer o mesmo. Para que você possa levar a palavra do Senhor até a casa da ovelha, até o lar da ovelha, para que você possa cuidar das feridas da ovelha e para que você possa tratar. Se a ovelha estiver precisando de alimentação, leve até a casa da ovelha, porque é a palavra do Senhor que está falando, não sou eu. Para que Deus não vos trate conforme a tua loucura. Mais à frente, aqui no versículo 5 do capítulo 3, no versículo 5 de Miqueias, assim diz o Senhor acerca dos profetas que fazem errar o meu povo, que mordem com os seus dentes e clamam paz, mas contra aquele que nada lhes dá na boca preparam guerra. Mordem, preparam guerras contra as ovelhas do Senhor, contra a casa do seu próprio Deus. Aquilo que Deus o mandou cuidar, ele está formalizando uma guerra contra as ovelhas do Senhor. Portanto, se vós fará noite sem visão, tereis trevas sem adivinhação, pôs-se-á o sol sobre os profetas, e o dia sobre eles se ennegrecerá. Os videntes se envergonharão, e os adivinhadores se confundirão. Sim, todos eles cobrirão os seus lábios, porque não haverá resposta de Deus. Não haverá resposta de Deus se você continuar maltratando as ovelhas do Senhor. Aconteceu na casa de Judá, não houve resposta de Deus. Aquele povo foi levado realmente para o cativeiro, porque Deus não os respondeu, porque eles estavam tratando as ovelhas do Senhor de uma forma grotesca, estavam maltratando as ovelhas do Senhor e estavam fazendo tropeçar as ovelhas de Deus. Exortação aos líderes. Você que é líder, você não está aprendendo, aprenda, se arrependa enquanto é tempo. Você que está trabalhando de liderança dentro da casa do Senhor com práticas erradas, colocando fardos pesadíssimos nas costas de suas ovelhas. Alguns dizendo para suas ovelhas, dá seu tudo. Irmãos, tempos difíceis. Tempos difíceis, tá? É muito difícil emprego. Nós estamos vivendo uma política muito triste, uma política que está maltratando o povo, uma política que não está tratando o povo conforme o povo necessita ser tratado, uma população sofrida, uma população que está sofrendo horrores nas mãos dos políticos, e a Bíblia diz que nos últimos tempos o justo viveria pela fé. Está acontecendo isso, irmão. O justo está vivendo pela fé, porque as lutas, provações estão vindo na vida do justo, e você ainda quer que a ovelha deu tudo para a casa do Senhor? Deus nunca vai deixar faltar nada para a sua igreja. Deus nunca vai deixar faltar nada para a tua igreja. Nunca vai deixar a tua igreja ficar devendo contas, porque Ele vai suprir as necessidades da tua igreja. Ele prometeu, é promessa de Deus, suprir as necessidades da tua igreja. Exortação aos líderes. Mas eu estou cheio do poder do Espírito do Senhor, de juízo e de força.
Aqui Miqueias, o profeta Miqueias está falando, ó, mas eu estou cheio do poder do Espírito do Senhor. Estava mesmo, porque para ele apregoar essas verdades de Deus aqui, só poderia estar cheio do Espírito de Deus. Para estar cheio do Espírito de Deus, você tem que apregoar a verdade de Deus. Não é manifestações estranhas, não. Não é palavras estranhas, não. Não é gritos estranhos, não. É apregoar a palavra de Deus. Apregoar a verdade do Senhor. Mas eu estou cheio do poder do Espírito do Senhor, de juízo e de força, para anunciar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. O profeta Miqueias apregoou para Israel e para Judá e anunciou ali o teu pecado. Eu estou apregoando para os nossos dias de hoje. Estou anunciando para você, pastor, líder de igreja, que pensa que a igreja do Senhor é sua, a minha igreja. Não, irmãos, a igreja é de Deus. A igreja é do Senhor Jesus. Ele é o cabeça da igreja. As palavras do Senhor estão lá na tua igreja. As palavras de Deus estão lá. Por mais que você não esteja fazendo aquilo que o Senhor mandou fazer, mas as palavras do Senhor estão em tua igreja. Então a igreja é do Senhor. Então eu estou advertindo você. Assim como Miqueias advertiu os líderes lá no passado, de Judá e de Israel e de Jacó, eu estou advertindo os líderes dos nossos dias de hoje. Ouve agora, vós, chefes da casa de Jacó e príncipes da casa de Israel, vós, pastores da casa do Senhor, ouça, que abominais o juízo e perverteis tudo o que é direito. Vós, pastores, que abominais o juízo e perverteis tudo aquilo que é direito na casa do Senhor. Arrependa-se enquanto é tempo. Assim como Miqueias apregoou para Judá e Israel, eu apregoo para os pastores dos dias de hoje. Edificando a Sião com sangue edificando a Sião com sangue e a Jerusalém com iniquidade. Não edifique a igreja de Deus com sangue dos outros e com iniquidade, porque Deus não concorda com essa prática. Os seus chefes dão as sentenças por suborno e os seus sacerdotes ensinam por interesse. Olha só, os seus chefes dão as sentenças por suborno e os seus sacerdotes ensinam por interesse, e os seus profetas adivinham por dinheiro, e ainda se encostam ao Senhor dizendo: não está o Senhor no meio de nós? Nenhum mal nos sobrevirá. Parece até que parece não, irmãos. Miqueias está pregando para os dias lá do passado, nos dias de hoje. É isso que tem acontecido em nossos dias. Olha só, é isso que tem acontecido nos nossos dias, ó. Os chefes dão sentenças por suborno, e os seus sacerdotes ensinam por interesse, e os seus profetas adivinham por dinheiro, e ainda se encostam ao Senhor dizendo: não está o Senhor no meio de nós? Nenhum mal nos sobrevirá. É uma profetização atrás da outra, irmãos. É uma profecia atrás da outra. Os profetas não estão se preocupando mais em apregoar a palavra de Deus. Estão se preocupando com profecias. A bênção de Deus virá no momento certo. Ela virá. Mas não em cima de profecias. Quando abre-se o Facebook, quando abre-se o YouTube, está chapado de pastores apregoando profecias uma atrás da outra. Se for por conta dessas profecias do YouTube, essas profecias das redes sociais, Facebook,
nós vamos estar ricos e abastados e cheios de riquezas e cheio de glórias. Mas a vida não é bem assim. O ser humano, ele tem suas lutas e suas dificuldades, e aquele que é pastor deve reconhecer a luta e a dificuldade da tua ovelha. Deve reconhecer a dificuldade da tua ovelha para chegar até a igreja. Deve reconhecer que tem ovelha que não mora próximo à igreja e que precisa de um combustível para ir até a igreja, e ela vai até a igreja com dificuldade, com luta, e muitas das vezes até a gente deixa de ir na igreja porque não tem combustível para ir na igreja, com muita dor, com muita tristeza no coração, mas muitas das vezes a gente deixa de ir na igreja porque não tem combustível para chegar até a igreja do Senhor, para chegar até a casa do Senhor. É doído, mas acontece. E muitos estão querendo tomar vantagem das coisas do Senhor e da casa do Senhor por conta de financeiro. Portanto, por causa de vós, Sião, será lavrada como e Jerusalém se tornará em montões de pedras, e o monte desta casa como os altos de um bosque. Aqui Deus, por causa de vós, mestres, que estão fazendo o povo tropeçar, Jerusalém, Judá, se tornará em montões de pedras, e os montes desta casa como os altos de um bosque. Quer dizer, os montes vão formalizar em plano, porque as pedras, o Senhor as destruirá todas as pedras, e o monte se tornará em um vale, o monte se tornará em um bosque, em um apranado de terra. Todo mundo sabe que um monte é um montão de terra, mas o Senhor pode fazer o monte em um apranado de terra. Mas nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cume dos montes, e se levantará sobre os outeiros a ele, e afligirão os povos. E irão muitas nações e dirão: vinde e subamos ao monte do Senhor, a casa do Deus de Jacó, para que nos ensinem os seus caminhos e andemos pelas suas veredas. Porque de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor. De Sião sairá a lei, e de Sião sairá a palavra do Senhor. Aqui é para aqueles que falam do amor do Senhor e da graça do Senhor, e que estão fazendo a palavra do Senhor, utilizando da palavra do Senhor perfeitamente. E julgará entre muitos povos, castigará nações poderosos e longínquas, e converterão as suas espadas em paz, e as suas lanças em foice. Uma nação levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Mas assentar-se-á cada um debaixo da sua videira, da sua figueira, e não haverá quem os espante, porque a boca do Senhor dos Exércitos o disse. Porque todos os povos andarão, cada um em nome do seu Deus, mas nós andaremos em nome do Senhor nosso Deus, para todo o sempre. Naquele dia, diz o Senhor, congregarei a que cocheava, e recolherei a que tinha sido expulsa, e a que eu tinha maltratado. Aqui é a glória da nação restaurada. O arrependimento daquele que se arrepende, então Deus restaurará e Deus o abençoará pela prática errada que cometeu, ele deixando a prática errada que cometeu e voltando à prática correta, à prática certa da palavra do Senhor. Então ali o Senhor promete bênçãos, promete vitórias e promete abençoar teu ministério. Você que é pastor,
Preste muita atenção nessa área. E eu queria falar com os irmãos, não estou falando com os pastores que estão fazendo a obra de Deus direito, não. Essa palavra é para aqueles que estão fazendo a obra de Deus com relaxamento. Esta palavra é para aqueles que estão fazendo a obra de Deus, que estão fazendo com relaxamento e não com perfeição, como o Senhor manda fazer, não com os cuidados que deve ser feito. A palavra do Senhor, ela nos exorta, ela nos ensina para que nós possamos estar na palavra do Senhor, apregoando este evangelho, apregoando a palavra do Senhor. Então, aqui nesta palavra, muitos passaram por lutas, passaram por tribulações, assim como o profeta Miqueias passou por dificuldades, apregoando a palavra do Senhor e a verdade do Senhor para aqueles líderes de Judá e de Israel que não queriam observar a palavra do Senhor e que estavam preocupados com ganhos financeiros. Estavam preocupados com ganhos financeiros e não com as ovelhas da casa do Senhor. Então, amados, eu chamo a sua atenção para esta palavra abençoada de Deus, que é a palavra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque o Senhor Deus tem preparado um povo lavado e remido no sangue do Cordeiro de Deus, para o último dia do arrebatamento. Eu estou falando para pastores, mas chamo atenção também para aqueles que querem aceitar a Jesus, aqueles que querem estar na presença de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Dê crédito às palavras do Senhor, ouça as palavras de Deus, que Deus está falando conosco. Deus, Ele fala conosco através da tua palavra. Ele nos ensina como nós devemos viver uma vida sagrada na presença dEle. Este que vos fala, muitos têm se levantado contra mim por causa da palavra do Senhor. E tem se levantado contra mim, até mesmo pessoas de minha família têm se levantado contra mim por causa da palavra do Senhor. Mas jamais eu vou deixar de apregoar o evangelho do Senhor e a palavra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque Deus me chamou para esta obra, para que eu possa estar ali, firmando os passos na casa do Senhor. Muitas das vezes passo luta, às vezes não tenho condições de eu ir na casa do Senhor, na igreja do Senhor. Às vezes a igreja é distante de minha casa, às vezes eu não tenho combustível para estar na casa do Senhor. Mas Deus vai providenciar para mim uma vitória. Deus vai providenciar para mim uma vitória. Porque Ele não é Deus de promessas vãs. Eu não vou viver pautado em promessas e palavras de profetas. Não, eu estou pautado nessas palavras aqui. Eu estou pautado naquilo que o Senhor tem falado, naquilo que o Senhor tem mostrado para nós através da tua palavra. Então Deus tem mostrado, eu passo dificuldades, lutas, provações, tenho passado muita luta, muita provação mesmo. Muitos olharam para mim e muitos acharam que eu iria me afastar do caminho do Senhor. Muitos acharam que eu iria abandonar os preceitos de Deus. Mas eu estou aqui. Não para a glória deste que vos fala, não. Mas para a glória de Deus. Eu estou aqui para a glória de Deus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É para a glória de Deus em que eu aprego esta palavra. Passo por lutas, tribulações, não posso muitas das vezes ir à casa do Senhor, fico muito triste por não estar podendo estar na casa do Senhor, ali contribuindo para com o pastor da igreja, contribuindo ali para com os meus irmãos da igreja. Eu fico muito triste mesmo por não estar ali podendo ajudar os irmãos conforme eu gostaria, conforme Deus me chamou para estar ali.
assumindo ali os trabalhos do Senhor, assumindo ali as coisas do Senhor ali. Muitas lutas financeiras vêm para nos destruir, vêm para acabar com a nossa fé. E aí, muitas das vezes, a gente chega em um local, numa igreja, e o pastor quer o nosso tudo, e nós não temos nada, e ele mesmo assim quer o nosso tudo. E muitas das vezes, aí nos apregou em nossa cara, nossa face, o Malaquias 3,10, e vem apregoando, e eu não estou aqui, irmãos, para usar a palavra de Deus para rebater ninguém. Eu não ganharia nada com isso, mas assim, o que Deus mostra para a gente é para que a gente entre neste canal e apregoe a palavra do Senhor para aqueles que estão precisando ouvir esta palavra, que muitas das vezes estão andando em um caminho que Deus não está se agradando, e aí Deus está falando em nosso coração, Deus está mostrando para nós, dentro da tua palavra, que isso não está certo. Eu não tenho bronca, irmãos, de pastores que apregou a palavra desse jeito, não. Deus que me livre, jamais apregou. Mas eu digo para os pastores, se arrependam enquanto é tempo. Assuma a responsabilidade direito com a palavra do Senhor. Assume uma responsabilidade com a casa do Senhor. Assume uma responsabilidade com as ovelhas do Senhor. As ovelhas não são suas, não, pastor. Não queira proibir as ovelhas de ir até a casa do Senhor. Muitos não vão lá na igreja de fulano, não, que eu não quero vocês lá, não. Não, irmãos. Pregue a verdade de Deus. Digo para os irmãos, olha, irmãos, vocês indo na igreja, vocês observam a verdade de Deus. Observam a palavra de Deus. Se tiver a palavra de Deus, se tiver a verdade de Deus, vocês pegam esta palavra para o coração. Mas se não tiver verdade de Deus, vocês tomem cuidado. Porque Deus, Ele está no comando de tudo. E Ele está observando tudo. E nós temos que apregoar a verdade de Deus. E se nós formos a uma igreja que não está apregoando a verdade de Deus, então, amados, aí é complicado. A gente tem que estar numa igreja que apregoe a verdade de Deus, a palavra do Senhor, para que nós não entramos em contradição com a palavra de Deus e com a nossa própria fé. Temos que ter cuidado com pessoas que usam a palavra de Deus para obter benefícios e até para bater nas pessoas. A palavra de Deus não foi feita para bater em pessoas. A palavra de Deus ela foi feita para admoestar, ensinar. A palavra de Deus foi feita para admoestar, para ensinar. É uma palavra semeada, ela entra no coração, ela é viva, ela é eficaz, ela entra no coração, ela cura feridas, ela sara feridas. Ela é uma semente que ela germina no coração, ela vai crescendo, se torna uma plantinha no coração da pessoa e vai crescendo. Daqui a pouco ela está uma árvore maiorzinha, daqui a pouco ela está uma árvore grande, linda e dando frutos. É para isso que a palavra de Deus é apregoada. Eu agradeço a todos os amados que estão me acompanhando neste canal e peço para os irmãos dar um likezinho aí no canal para abençoar o canal, para que o canal cresça cada vez mais e mais e para que a gente possa estar aí levando a palavra do Senhor até aqueles que precisam e certas questões que a pessoa precisa ali tratar, em questões que muitas das vezes muitos estão tropeçando e a gente precisa tratar dessas questões. Muitos até compreendem e falam assim, irmão, é uma igreja falando mal da outra. Não, irmãos, não é igreja falando mal da outra, é críticas construtivas para construir. Críticas construtivas para construir.
Nós somos um ser humano que estamos em construção, nós precisamos ouvir a palavra de Deus e qualquer crítica que seja para o crescimento, eu recebo. Se eu ouvir uma crítica que for para o meu crescimento, eu recebo em nome de Jesus. E agradeço e oro ao Senhor porque é bênção de Deus, é para o meu crescimento. Mas também existem críticas para matar a nossa fé, para nos destruir e nos deixar acabados, destruídos. Essas não são críticas de Deus. Essas não são críticas construtivas para construir, são críticas destrutivas. As críticas construtivas são para construir, para nós melhorarmos cada vez mais e mais como servos de Deus. Eu estou aqui apregoando para os irmãos, mas quanto mais eu aprender da palavra, quanto mais eu me enganjar na palavra e praticar essa palavra aqui, é isso que eu preciso e quero para mim. Eu oro ao Senhor para que o Senhor me abençoe e que o Senhor me dê sabedoria, e o Senhor me dê conhecimento da Tua palavra, e que o Senhor me ajude com os projetos, e que Ele tem me ajudado muito com os Teus projetos, e eu confio e acredito no Senhor e nas Tuas palavras, e Deus tem abençoado muito, muitíssimo. E muitas das vezes, as palavras que não são construtivas vêm para destruir, mas a crítica construtiva é para abençoar a nossa vida. Nós não somos dono da verdade, mas a verdade está aqui, que é a palavra do Senhor. Sempre tratando esta palavra com muito zelo, com muito amor e com muito carinho, e sempre uns ajudando os outros. Se revestindo sempre da armadura de Deus, para que nós possamos estar firmes na presença do Senhor para o último dia, quando o Senhor vier arrebatar a tua igreja. Deus abençoe os amados. Dê um likezinho aí no canal. Para que aqueles que puderem se inscrever no canal, que se inscrevam também. É bênção de Deus. E ore por nós, ore pela minha família, ore pelas lutas financeiras que eu passo, que são muitas, muitas mesmo, mas Deus está no controle. Deus está no controle. Deus está no controle e Deus está trabalhando. Deus está trabalhando e Deus, Ele não vai deixar os seus servos órfãos. Ele não vai deixar de cuidar dos teus servos. Ele vai cuidar dos teus servos, Ele vai abençoar os teus servos, Ele vai nos levar a lugares que nós nem imaginamos que Ele vai nos levar, mas Ele vai nos levar. E tudo para a honra e glória do teu próprio nome. Tudo para a honra e glória do nome de Deus. Nada para a nossa honra e nossa glória. Este que vos fala jamais vai querer aparecer além da palavra do Senhor e querer aparecer e se engrandecer por conta da palavra. Aqui quem vai aparecer aqui é a palavra do Senhor. Essa sim, vai estar aqui aparecendo, nos dando instrução para que nós possamos viver uma vida santa na presença do Senhor Jesus, para que o Senhor nos abençoe, nos livre e nos guarde de todo mal. Pela palavra do Senhor que tenho apregoado, já levei até nome de Santão, mas eu apregoo a palavra do Senhor. Não vou chegar aqui para os irmãos e entrar em movimento de gritaria, movimento de voz estranha, porque essa não é a palavra de Deus. O ministério que Deus colocou em meu coração, na minha vida, é de apregoar a palavra do Senhor para que todos possam me entender e compreender. Se você vai numa igreja e a igreja chega lá e começa a louvar a Deus, bota o som altíssimo, você não está entendendo palavras alguma que as pessoas estão cantando, que as pessoas estão louvando. Então, louvor não está chegando até o trono de Deus.
Para que o louvor chegue até o trono de Deus, precisa que os irmãos que estão na instrumentação, os irmãos que estão ali no microfone, eles estejam ali compartilhando com os irmãos. Se eles estão botando o louvor muito alto, ninguém consegue compreender nada, palavra por palavra, uma gritaria atrás da outra, a guitarra disputando o instrumento, disputando com o teclado, a bateria disputando com a guitarra, a bateria disputando com o teclado. Então o louvor não está chegando até o trono de Deus. E se você está ouvindo um pastor, pregador da palavra de Deus, pulando no poder, e ele não está falando da palavra de Deus com uma dicção coerente para que você possa entender e compreender aquilo que ele está falando, faz uma voz estranha. Que palavra é essa, irmãos? O pregador está querendo aparecer mais do que a palavra. É isso que eu tenho entendido e compreendido. Amados, eu, para a glória de Deus, fui membro, nasci e cresci no Evangelho da Igreja Deus e Amor. Sou nascido e criado lá, desde pequenininho, já desde a barriga da mãe já frequento a Deus e Amor. Fui membro de lá da Deus e Amor durante 3 anos, mas após passei um período de tribulação e luta, por dificuldade que acabei passando, acabei me afastando do caminho do Senhor. Aí, numa volta, retornei para a casa do Senhor novamente. O Senhor começou a falar em meu coração, me chamar para a casa dele. Eu senti o chamado de Deus. Aí, orei a Deus, Deus me chamou. Fiquei 7 anos na Igreja Batista tradicional, aprendendo da palavra do Senhor. Eu, Deus e Amor, cheguei lá na Batista, comecei a aprender da palavra do Senhor, aprender das coisas de Deus. E aprendi muito na Batista. Aprendi muito na Igreja Batista. Lá eu aprendi coisas que eu jamais teria a mente e a capacidade de entender. E quando eu era Deus e Amor, ficava sem entender e sem compreender, e ia tocando a si mesmo. Mas eu não compreendia. Lá dentro da Batista eu pude entender e compreender coisas impressionantes a respeito da palavra de Deus. Por algum certo motivo, eu tive que sair de lá por problemas particulares. Eu tive que sair, mas hoje eu estou congregando na Assembleia de Deus, Ministério Semente da Fé, aqui de Ponto da Lama, e congrego aqui na Igreja Assembleia de Deus. Então, amados, se você está pensando que eu não tenho experiência para falar do que eu falo, e se você está achando que eu estou falando de coisa que eu não conheço, eu conheço. Não para a glória minha não, mas para a glória de Deus. Eu conheço, porque eu fui Deus é Amor, batista, tradicional, e agora assembleiano. Em todos esses ministérios que eu passei, eu pude aprender. O que eu mais aprendi foi a Batista. Muito aprendi lá dentro. Aprendi coisas impressionantes, palavras impressionantes. Vi irmãos da Batista fazer a obra de Deus de uma forma incrível, amoroso, gentil. Irmãos que faziam a obra de Deus com carinho, com muito carinho mesmo. E eu amei
estar lá dentro e fazendo parte de tudo aquilo ali e sentir que aquilo ali era a palavra de Deus que estava sendo apregoada ali, que a palavra de Deus realmente estava sendo apregoada ali. No Ministério dos Amor, muito se falava dos batistas e muito se dizia que os batistas eram crentes mundanos, mas não foi nada disso que eu vi lá dentro. Eu vi homens de Deus fazendo a obra de Deus. Eu vi mulheres de Deus fazendo a obra de Deus. Eu vi mulheres de Deus cuidando das ovelhas de Deus. Eu vi homens de Deus cuidando das ovelhas do Senhor. Foi isso que eu vi lá dentro. Agora eu pergunto para os irmãos, fiquei 7 anos lá na Batista. Nunca dei problema nenhum com ninguém lá dentro da igreja. Nunca tive cara feia com ninguém dentro da igreja. Nem eu com eles e nem eles comigo. O amor imperava lá dentro. A obra de Deus era a prioridade. A obra do Senhor é que era a prioridade. Então, amados, eu sou muito grato aos batistas por isso aí. E alguns que estiver me ouvindo sabem da gratidão que eu tenho por eles. Muita bênção de Deus. E agora eu estou na Assembleia de Deus, sendo acolhido pela Assembleia de Deus. E também sou muito grato aos irmãos por estarem me acolhendo e por estar lá congregando com os irmãos. E que Deus abençoe os amados. E como eu falei, muitos podem pensar que eu não tenho respaldo para falar, mas eu tenho, porque eu passei por ministérios. Eu passei por ministérios. Eu conheço os ministérios que eu passei. Eu sei aonde eu comi o caldo, aonde eu me alimentei do caldo mais grosso da palavra de Deus. Eu sei aonde eu me alimentei da palavra do Senhor, da palavra que tinha mais propriedade. Quando você estuda em instituições, a instituição que mais te deu ensinamento, você sabe. A instituição que mais se alegrou com você, você sabe. A instituição que mais compartilhou com você, você sabe. Nós somos inteligentes. Temos a inteligência de entender e compreender a palavra do Senhor. Nós entendemos e compreendemos aquilo que o Senhor tem colocado diante de nós. Tudo para a glória de Deus, é claro. Nada para a honra e glória nossa. Nós não temos nada aqui. Tudo é do Senhor. Tudo que nós estamos fazendo e que nós estamos cuidando aqui é para o Senhor. Agradeço a Deus, agradeço a minha família, que tem estado junto comigo e que tem me ajudado muito nessas lives, que tem me ajudado nas coisas do Senhor. De vez em quando vocês ouvem aí um bebê dando uns gritinhos aí nas lives. É meu filho, já fica dando a participação nas lives já. Daqui uns dias vai estar falando do amor de Deus e da graça do Senhor. É um bebê hoje, mas amanhã ou depois vai estar falando da graça de Deus e do amor do Senhor. E a minha família tem estado na presença do Senhor, junto comigo, buscando ao Senhor, estando ali, compartilhando das bênçãos do Senhor e daquilo que o Senhor tem realizado em minha vida. Nós temos estado juntos na casa do Senhor, louvando, engrandecendo o santo nome do Senhor, conforme tem que ser. Se uma esposa não acompanha seu esposo na obra do Senhor, tem alguma coisa de errado. Que a esposa tem que acompanhar o esposo na obra do Senhor. A esposa tem que estar ali junto com o teu esposo. A esposa tem que estar dando força para o teu esposo. A esposa, ela tem que estar amando o teu esposo. Ela tem que estar ali, fortalecendo o esposo. Porque só o esposo sozinho não é nada não, irmãos. Agora, nós juntos nós somos mais. Nós juntos, nós somos mais na presença do Senhor.
junto com a nossa família, junto com a nossa congregação, junto com nossos amigos evangélicos, pastores, que pregam a palavra do Senhor seriamente. Nós somos mais. Que Deus abençoe os irmãos por estar aqui ouvindo essa live, e que dê um joinha aí no canal aí, que mais vezes nós vamos estar postando conteúdo para estar falando com os irmãos acerca da obra de Deus e da palavra do Senhor Jesus. Esta obra maravilhosa, ela tem muita coisa para ser tratada, tem muita coisa para a gente aprender na palavra do Senhor. Eu preciso aprender com os irmãos, e os irmãos aprendem comigo também algumas coisas, um aprendendo com o outro. Que Deus abençoe os irmãos. Fiquem na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que Deus os abençoe, os livre e os guarde de todo mal, e que a comunhão do Espírito de Deus possa estar pairando em cada vida, que você possa sentir a semente da palavra do Senhor germinar em teu coração, e você possa estar aceitando Jesus e estar buscando ao Senhor Jesus enquanto é tempo. Essa responsabilidade não é só para crente de buscar a Deus, é de todos que vivem nesse mundo. Que Deus abençoe os irmãos. Amém.